Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo se aplica a alunos do sexto ano do ensino fundamental. E nossa temática é impactos socioambientais de uma bacia hidrográfica. Lembrando que na aula anterior já havíamos iniciado a conceituação do que são bacias hidrográficas, e hoje vamos ver quais são os problemas decorrentes numa bacia hidrográfica, principalmente ações antrópicas, aquelas que são realizadas pelo homem. Vamos lá então. Como você viu na aula anterior, bacia hidrográfica é um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. Vamos estudar agora os impactos socioambientais de uma bacia hidrográfica. Vem comigo! Impacto sobre as bacias hidrográficas de água doce. Tem uma imagem aí que é bastante sugestiva para a gente problematizar. Cadê a água, não é verdade? Então, muitas das vezes, em função dos problemas, dos impactos ambientais que são provocados contra a água, as bacias hidrográficas, muitas das pessoas, muitas cidades, muitas populações sofrem com a questão da falta de água. Então, o aumento populacional e a distribuição irregular entre a habitação humana e recursos hídricos cria pressões cada vez maiores para o armazenamento de água em muitas partes do planeta. A crise de água em São Paulo é um exemplo atual desse desequilíbrio. Neste contexto, o gerenciamento dos reservatórios artificiais, da qualidade de sua água e das bacias hidrográficas, na qual se inserem essas represas, é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Vejam que muitas dessas represas às vezes são colocadas em situações de crise, porque o volume de água dessas represas não atende a essa população, principalmente pelo volume de água decorrente das chuvas. Então essas cidades grandes, com milhões de habitantes, são as principais vítimas de quando acontece uma estiagem muito prolongada e que isso reflete na falta de água para a população. Impacto sobre as bacias hidrográficas de água doce. Continuando ainda o assunto, entre os principais impactos podemos destacar os seguintes: desflorestamento, ou também conhecido como desmatamento. Nada mais é do que a remoção das florestas ao longo dos cursos dos rios acarreta diversas alterações indesejáveis nos processos ecológicos. Neste contexto, o gerenciamento dos reservatórios artificiais, da qualidade de sua água e das bacias hidrográficas, na qual se inserem essas represas, é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Impactos sobre as bacias hidrográficas de água doce. Continuando, a gente vai identificar os principais impactos que a gente colocou aqui para você relacionar alguns que inclusive você já conhece. O primeiro deles é desflorestamento, ou também conhecido como desmatamento. Em que isso vai impactar nas bacias hidrográficas? A remoção das florestas ao longo dos cursos dos rios acarreta diversas alterações indesejáveis nos processos ecológicos, tais como a redução de materiais alóctones, ou seja, aqueles sedimentos que são trazidos pela água de longe. Pode ser areia, pode ser pedras, pode ser argila em suspensão, disponíveis para os rios, e a perda de sua capacidade de atuar como sistema filtrante de nutrientes e materiais em suspensão. Então temos uma figura aí que é muito típica, apesar de ser combatida pelas autoridades, mas ainda é muito comum se ver isso na área rural, nos seringais, nas colônias, fazendas, esse tipo de desmatamento, principalmente na Amazônia, que sofre a pressão da expansão da fronteira agrícola. O desaparecimento das florestas naturais priva de cursos de água para animais selvagens, alimentos e abrigos. Assim sendo, perde-se a função da zona de transição e absorção entre o sistema terrestre e o aquático. O aumento do material particulado nas águas é uma outra consequência negativa. Então veja essa figura na tela, que eu tenho uma situação de uma água na sua situação de calmaria, com partículas ainda
não suspensa, e você tem uma outra situação de partículas diluídas suspensas na água que torna ela bastante turva. Essa coloração que a gente costuma dizer, a água está toda barrenta. Então eu tenho a primeira que ela está límpida e a segunda está turva. E aí ele vai dizer que quando o desmatamento ocorre, seja nos igarapés ou nos rios, é possível você perceber que acontece inclusive a redução do volume de água, e isso interfere principalmente nos animais selvagens que se afastam para outros lugares quando esse volume de água é menor, e isso implica então a sua própria sobrevivência no lugar. Isso acontece muito nas regiões de savana da África e outras regiões do planeta. Não me refiro a regiões equatoriais, mas nessas outras regiões semiáridas e áridas, essas localidades, quando chegam a turbidez elevada, já fica comprometido para os animais o seu consumo. Mineração e suas consequências para os recursos hídricos é outro elemento comprometedor das águas, principalmente pela poluição dos recursos hídricos, tanto superficial como subterrâneo, no solo que absorve esses resíduos tóxicos, pelos produtos químicos utilizados na extração desses minérios, e a sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido de material produzido não aproveitado, como rochas minerais e equipamentos danificados, e mortalidade de peixes de água de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos dessas próprias minas que foi citado anteriormente. Nós temos aí na figura de alguns peixes mortos por perderem oxigênio na água, e é o caso do cascudo, que é muito conhecido por nós na região amazônica. Ainda sobre a mineração, nós temos um caso clássico aí do Rio Doce, em Minas Gerais, que foi poluído pela tragédia de Mariana. Então veja que a água também ficou num alto grau de turbidez e muita poluição decorrente de rejeitos de minérios que tinha no grande reservatório que explodiu e matou muita gente e danificou todas as infraestruturas na localidade. Então a contaminação de águas superficiais, tanto doce e salgada, pelo vazamento direto dos minerais extraídos e seus componentes. Lembrando que, além de Samarco, que é a empresa responsável, existem muitas outras regiões com reservatórios que colocam em risco ainda tanto a fauna, a flora e a própria população que vive no entorno delas. Construção de ferrovias e estrada de rodagem. Parece uma coisa que não tem nada a ver, não é verdade? Mas tem sim. Essas obras causam grandes alterações em várzeas, baixadas e pequenos cursos de água. Os impactos imediatos ocorrem durante e logo após a construção. O incremento da erosão acarreta uma maior eutrofização devido às maiores taxas de nutrientes somadas e à menor disponibilidade de luz para as algas e plantas maiores durante o período de maior turbidez. Quanto à introdução de espécies exóticas, aqui nós estamos falando de seja espécie animal ou vegetal, que são trazidas de outras regiões, de outros lugares, de outros países, que é introduzido no país, que não é nativo daquele lugar e que muitas das vezes se torna uma espécie invasora e traz sérios danos. E aí estamos falando do caso do eucalipto. Introdução de espécies tanto aquáticas como terrestres causam alterações na cadeia alimentar. Por exemplo, a introdução intencional ou acidental de peixes predatórios frequentemente levam à perda de espécies locais valiosas. No Nordeste do Brasil, a introdução do eucaliptus acarretou a alteração de composição química dos lagos. Ainda falando sobre o Nordeste, nós temos o caso da transposição do São Francisco, que leva água para vários estados do Nordeste, que também provoca a invasão de peixes que não são típicos daqueles rios pequenos, sejam eles permanentes ou intermitentes. Construção de canais e retificação de rios é outro problema a ser encarado, principalmente pelas autoridades que trabalham com a questão ambiental. Então, as interferências tecnológicas de grande porte, comumente correlatas à construção dessas obras, têm consequências negativas sobre a hidrologia regional, sobre a disponibilidade dos recursos hídricos e sobre a distribuição biológica. Vejam aí o exemplo do Canal do Panamá, que é um exemplo clássico disso, que houve uma interferência na dinâmica da natureza e que isso traz sérios problemas ambientais. Do ponto de vista econômico, foi uma solução,
mas do ponto de vista ambiental trouxe um problema. Esgoto e outros dejetos, esse talvez seja o mais clássico e que vem à nossa mente quando se fala logo de poluição das cidades. Talvez você vai falar, talvez desse como o primeiro, que muitas das vezes no nosso próprio bairro ele está presente, ou a céu aberto ou passando por dentro de quintais de algumas pessoas. Então, dejetos não tratados, oriundos de fontes pontuais ou difusas, causam diversas alterações na cadeia alimentar dos rios, baixas e várzeas. Descarga de esgoto urbano, sem tratamento ou somente com tratamento primário ou secundário, sem remoção de nutrientes, causam sérios problemas de eutrofização. Então é aquele processo que se continua de forma muito intensa, começa a matar o oxigênio daquela água e os rios começam a padecer em casos de menor volume de água, menor correnteza, como os igarapés, você vai perceber a água verde, porque ali está acontecendo um processo de mortificação do oxigênio da água. E aí o desenvolvimento urbano, isso é muito importante. Os esgotos das cidades causam uma poluição per capita maior do que aquela produzida em áreas rurais provida de latrina ou tanques sépticos. O mesmo se aplica a detritos sólidos. Então quando você pega aí o caso do rio Tietê, e inclusive já tive contato com ele, é um rio que de fato é totalmente diferente daquele que conhecemos aqui na Amazônia. É um rio que tanto tem a poluição, é fétido a água, como também você vê muito lixo sólido suspenso na água. Então é um caso bastante grave e que sai muito caro para o poder público recuperar rios nesse nível. E aí, com base nessas informações que nós vimos agora, tá o convite para você me acompanhar com muita atenção para responder o Exercitando. Vamos para a primeira questão, então? Vamos então para a nossa primeira questão do Exercitando. Os mananciais de água são vítimas de várias formas de contaminação, sendo uma delas as de origem de exploração mineral. O rompimento de barragem da mineradora em Minas Gerais, Mariana, contaminou o Rio Doce, é exemplo de grande desastre ambiental que até hoje as populações que dependem do Rio Doce sofrem as consequências. Os materiais que contaminaram o rio foram, se você lembrar da explicação anterior, vai matar essa pau. Vamos lá, letra A, garrafas plásticas. Letra B, água de esgoto. Letra C, óleo cru de petróleo. Letra D, rejeitos de minério. E aí, conseguiu pegar aí? Essa tá bem fácil, não é verdade? Vamos lá para a resposta, então? Letra D, rejeitos de minério. Por isso que fez aquele dano enorme que matou o rio. Até hoje ainda não é adequado para o consumo e não há animais ainda que consiga sobreviver nesse rio ainda. Com isso a gente se despede por aqui. Se você quiser acessar essa minha aula ou de outro componente curricular, você acesse a plataforma da Eduque. E até a próxima aula!